Vamos agora à entrevista do dia com Silvia Correia. A crise econômica mundial é o nosso assunto de hoje. E para conversar conosco, nós convidamos o economista Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central e sócio da Tendências Consultoria Integrada. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigada por sua presença. Eu queria começar com esse acordo aí de essa renegociação da dívida grega, esse desconto que os bancos teriam aceitado dar de 50% sobre os títulos da dívida. Ajuda? Ajuda. Eu acho que foi muito bem recebido esse anúncio, né? Porque pela primeira vez se estruturou uma solução que ataca as raízes do problema, ou seja, a dificuldade da Grécia de pagar as suas dívidas. A Grécia está insolvente, portanto precisa desse desconto aí de 50%. A recapitalização dos bancos europeus, que também necessitam de capital adicional, né, e para isso haverá recursos desse fundo europeu. E também outras medidas que são muito necessárias. Né? Professor, perder dinheiro não é exatamente uma coisa que os banqueiros gostem de fazer. Para topar um acordo, para dar 50% de desconto, não havia outra saída. A outra saída era o calote integral. Era essa a situação? Exatamente, dos males o menor. A alternativa era muito pior, porque o problema grego poderia se alastrar para outros países e aí as perdas dos bancos, né, seriam muito maiores. Então é preferível, obviamente, incorrer nessa perda do que entrar numa crise que ninguém sabe o que vai acontecer e qual vai ser o tamanho do prejuízo. O senhor consegue traduzir para a gente por que, se o calote da Grécia se concretizasse, fosse integral, essa situação contagiaria as outras economias? Isso é o que os líderes europeus têm dito. Mas por que isso se daria assim? Porque existem países que têm situações muito parecidas com a Grécia, né? Talvez não tão graves, mas parecidas, como Portugal, por exemplo. E esses países seriam vistos como os próximos a caírem, né? Os próximos a cair e, portanto, os bancos ficariam sob uma ameaça muito grande pela desconfiança. Quer dizer, quanto que os bancos perderiam com esses países. A solução para a crise da Grécia é como a retirada de um tumor, ou seja, você retira aquele tumor para evitar a contaminação do tecido são, do restante, no caso aí, dos mercados. Então, houve esse sacrifício, vamos dizer assim, em prol em busca de não se ter um agravamento generalizado da crise. Agora, outra decisão tomada ontem pelos líderes foi a capitalização do tal Fundo Europeu de Estabilização Financeira, que tem hoje 440 bilhões de euros e iria para 1 trilhão. Esse dinheiro vem de onde? É dinheiro público, dinheiro privado? É dinheiro público, é dinheiro basicamente dos países da Comunidade Europeia, e que cada um deles, na proporção dos seus orçamentos, do tamanho dos países, e aprovado pelos respectivos parlamentos, se comprometeu a aportar esse dinheiro. Recursos. Né? Isso é para salvar um país da bancarrota como a Itália, por exemplo? Não, a Itália não. Esses recursos, na realidade, têm duas destinações básicas. Né? A primeira é exatamente socorrer países que estão com problemas mais agudos, como Grécia, como Portugal, como Irlanda, né? E o segundo destino desse recurso é justamente ajudar na recapitalização dos bancos em dificuldade, né? Então, basicamente isso. Com isso, se evita a contaminação de países maiores, como Espanha e Itália, porque aí sim seria uma crise muito difícil de ser resolvida, né? Professor, hoje as bolsas fecharam em alta, inclusive a Bovespa. Essa crise econômica mundial já tem reflexos evidentes aqui no Brasil? Não, eu acho que os reflexos eram ainda muito incipientes no Brasil. A economia brasileira está se desacelerando, mas não é muito em função dessa crise, né? Mas, de qualquer forma, a solução que foi gestada pelos líderes europeus e anunciada ontem é uma solução que foi muito bem recebida pelos mercados, porque ela sinaliza, aparentemente, por um processo de reversão desse clima negativo, né, que vinha dominando o mundo aí, principalmente a Europa, desde o início do ano. Na ata da última reunião do Copom, o Banco Central prevê que essa crise vai ser menos aguda do que a de 2008, mas mais prolongada. O senhor acha que o acordo de ontem tem capacidade, então, de reverter essa situação de uma crise mais longa? O acordo ele evita exatamente um caráter mais agudo da crise. A solução para a questão do crescimento europeu, que é a doença crônica da Europa, ela precisa de medidas mais de longo prazo, de reformas em cada um dos países, muita vontade política, etc. Então, de fato, o mundo, principalmente o mundo desenvolvido, a Europa especificamente, mas também Japão, Estados Unidos,
estão, vamos dizer assim, fadados a crescer, esses países, essas regiões fadadas a crescer pouco nos próximos 3, 4 anos. Então, portanto, o cenário do Banco Central é correto, ou seja, expectativa de um crescimento menor durante um tempo maior, porém sem aquele caráter agudo de crise que nós observamos no final de 2008. Professor, para a gente encerrar, uma pequena previsão aí de economia interna. O Banco Central disse que a inflação desse ano deve fechar perto do teto da meta, né, 6,5%, mas que a perspectiva para o ano que vem é que se atinja o centro da meta, aí 4,5%, 5%. O senhor concorda? Isso é possível? Eu concordo com a primeira parte. Eu acho que esse ano, sim, podemos chegar em 6,5%, ou ficar ali muito perto. O ano que vem, chegar em 4,5%, eu acho bastante difícil, principalmente porque o Banco Central reduziu os juros no momento em que a inflação, principalmente no setor de serviços, é muito alta. A inflação do ano que vem será menor, sem dúvida, mas não 4,5%. Obrigada, professor. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, obrigado. Gabriel, Estela.